As consequências da gravidez na adolescência as consequências de uma mãe que vai estar sozinha, geralmente se encontra sozinha, porque assim, quando eu digo sozinha, pode ter o apoio do pai, mas só que a gravidez, ela sobrecarrega muito ao sexo feminino, a mãe. As consequências psicológico fica muito abalado. A vida, vem uma criança que é pro resto da vida, não é que seja trabalhoso, o amor é tão grande que se torna prazeroso. Só que essa adolescente, ela não está preparada para ser mãe. Ser mãe é uma palavra que engloba várias coisas, desde abrir mão de sua vida, seus estudos, certo? O mercado de trabalho vai ter que dar uma pausa na procura. Geralmente tem aquele preconceito que tem um bebezinho e não aceita, porque aquela que não tem, pode ser que tenha um desenvolvimento a mais no mercado de trabalho. Enfim, inúmeras as consequências de uma mãe na faixa etária da adolescência, que vai de 12, 13 até os seus 18 anos, e um bebê. É uma vida que está vindo aí. Então, para poder cuidar desta criança, que não tem culpa de nada estar vindo ao mundo, a adolescente, ela precisa se privar do mundo que pode estar abrindo para ela, mas ao mesmo tempo vai estar fechando. São muitas as consequências negativas, né, de uma adolescente grávida que engravidou neste período de 10 a 19 anos, que é essa faixa etária que o Ministério preconiza, que é a gravidez de adolescente. São as meninas de 10 a menores de 20 anos. Tanto para a mãe como para o bebê, elas trazem inúmeras desvantagens. Essa mãe, ela pode desenvolver uma anemia, ela pode desenvolver uma pré-eclâmpsia, ela pode desenvolver uma pressão alta, hipertensão, ela pode ter um parto prematuro, e a criança pode nascer de baixo risco, de baixo peso. É uma criança que requer bem mais cuidado do que uma gestação normal. Um dos principais impactos é o risco na gestação, tanto para a mãe como para a criança. Outro impacto também vem a questão do abandono da escola. Então, muitas adolescentes, ao engravidarem, elas perdem a esperança de continuar a frequentar a escola. Por quê? Muitas vezes elas não conseguem o apoio familiar, que é aquele de ficar com a criança, cuidando da criança enquanto a jovem vai para a escola e também executa suas atividades. Desta forma, ela se sente presa e com responsabilidade de uma vida e abandona a escola. É um dos dados de nível nacional que eu analisei e pude observar. Nós tivemos casos de gravidez na adolescência, sim. A assistência, qual é a assistência? Primeiramente, o acolhimento. Talvez esse acolhimento a adolescente não tenha em casa, né? Então, o que a saúde faz? A saúde abraça, né? Nós vamos tentar, primeiramente, conversar para saber como é que está o psicológico dessa adolescente. Nós vamos explicar bem direitinho, passo a passo. Nós temos assistência psicológica, nós temos assistência com psiquiatra, nós temos a enfermagem, nós temos os médicos, nós temos os agentes comunitários de saúde, nós temos toda uma assistência para parar essa adolescente. É tanto que quando isso aconteceu no nosso município, nós tivemos a experiência. É muito doloroso quando você olha para a adolescente e fala assim, meu Deus, eu acho que ela não sabe o que está por vir, né? Então, nós acolhemos, nós temos todo um aparato, nós temos a assistência, sim, temos os psicólogos muito bons aqui no município, mas também temos nós, quanto fazemos parte das unidades de saúde. Bom, em relação à gravidez na adolescência, trazendo para o nosso município, nós temos aí vários órgãos municipais, né, 2 órgãos municipais que fazem o acompanhamento dessas jovens, que é o CRAS e o CREAS, que é Sistema de Assistência Social. Então, elas adquirem a formação de como praticar o ato de ser mãe, elas adquirem aí o kit para poder cuidar da criança e, principalmente, elas adquirem informação. Mas trazendo para o nosso município a questão da economia,
nós observamos que as mães gestantes, elas não têm oportunidade no meio do trabalho. Né? Por quê? Porque existe a necessidade dela fazer um pré-natal, um acompanhamento, e existe a necessidade também dela acompanhar a saúde dela mesma, da própria mãe. Então, tudo isso causa impacto para uma empresa que venha a contratar aquela gestante. Isso são dados que não são comprovados em si, mas que é visto em nossa sociedade, que é o preconceito para com a gestante. Existe muito, e essa dificuldade da gestante trabalhar traz para todos os jovens a transparência da responsabilidade para com a gestação. Nós temos que ter o cuidado de saber e de educar nossos jovens, trazendo para ele o total conhecimento de o que é ser mãe e como praticar esse ato que depende somente do jovem. Então, hoje nós temos toda a formação nas escolas, tem as rodas da conversa, tem os aulões, tem as palestras. Toda a informação é adquirida pelo jovem, como também os métodos contraceptivos. Mas, infelizmente, muitos jovens não aderem a esses métodos e chegam em si o ponto de engravidar. Aí vem a questão também da irresponsabilidade paterna, que é o que causa também um problema social, tanto para os pais como para essas crianças, que vão necessitar de um acompanhamento psicológico futuramente. Os métodos mais comuns que nós temos aqui de anticoncepcional, nós temos a mensal, que é injetável, é de 1 mês, né? Aí nós temos a trimestral, que é de 3 meses, que no momento está faltando. Hoje está faltando, né? Mas ela tem de uso contínuo aqui, porque a gente tem que pegar para abastecer. Nós temos a camisinha, que a gente tem aqui, e a gente oferece assim ao público, aos jovens, adolescentes que querem, é gratuito, tudo é gratuito. Nós temos o ciclo 21, que é esse aqui, que toma a partir do 7º dia de menstruada, né? E nós temos essa norestesterona, que ela é só, quem vai tomar ela são as puérperas, depois do resguardo, depois de 6 semanas que ganhou neném. Ela pode iniciar isso aqui. Então, agora só vou responder para vocês aqui rapidinho. Quando eu engravidei com 32 anos, eu já não era adolescente, né? Mas eu estava sozinha. Por quê? Porque quando eu estava com 2 meses de gravidez, o pai da minha filha me deu 3 chutes, certo? Então, assim, até hoje, minha filha vai fazer 8 anos, eu sou o suporte dela para tudo. Então, qual é o apoio? Quando a minha família, olha que eu tinha 32 anos, quando a minha família descobriu que eu estava grávida, que me acolheram esse bebê que estava vindo de uma forma tão feliz, tão harmoniosa, eu me senti a pessoa mais segura, nada mais me abalava. Qual é a importância? É tudo, é a base, é como se você estivesse colocando essa mesa para botar esse computador, é a base. O aparato psicológico, o aparato de segurança, de amor, de afeto, de confiança, nós estamos aqui, é primordial para que essa adolescente ela tenha toda a desenvoltura da gravidez, que ela possa ter uma gravidez sadia, porque gravidez não é só o bebê crescer, não. Tudo, nosso corpo, o corpo de vocês passa por uma transformação muito grande. E o nosso psicológico, se ele não tiver uma base boa, as adolescentes podem correr um risco, sim, muito grande de fazer uma besteira na vida, né? Qual é a besteira? Tirar a própria vida, pensar em aborto, né? Porque as informações, quando elas estão aí de mão beijada para poder sustentar uma gravidez, ela também tem as informações de como expelir essa criança, infelizmente, né? Então, a segurança, a confiança, o apoio, ele é primordial para que essa gravidez flua e essa adolescente consiga levar essa gravidez sadia adiante. Que tipo de assistência e serviços são oferecidos a adolescentes grávidas? Olha, a gente tenta captar essas meninas até a 20ª semana, que é o período para a gente iniciar um pré-natal de qualidade. Essas meninas geralmente elas são encaminhadas para um pré-natal de risco,
na Policlínica em Sobral. E além da assistência, toda assistência psicológica, né, que elas também têm necessidade, na parte da educação, na parte do social. A gente vai ter que fazer uma equipe multidisciplinar para acolher essa menina em todos os níveis. Você está entendendo? Na parte, não só na parte médica, na parte social e na parte psicológica e na parte econômica também, né? Como você avalia a importância do apoio psicológico durante e após a gravidez na adolescência? Olha, a menina, quando ela está na fase de adolescência, ela nem é criança e nem ela é adulta, né? Ela é uma fase de transição, de mudanças. Então, é uma fase que ela se acha que está no máximo, né? Assim, como por causa das suas transformações hormonais. E aí, quando ela se vê numa gravidez, muitas vezes é uma gravidez não é esperada, não é uma gravidez planejada, é uma gravidez que às vezes ela pode ter sofrido, todo tipo de gravidez, né? Ela pode ter sofrido uma violência doméstica, ela pode ter desejado também engravidar, mas por que ela desejou? Às vezes por falta de conhecimento dos planejamentos familiares, falta de planejamento dentro da sua casa. Às vezes ela não tem essa abertura com as famílias, com a mãe, com o professor, para poder falar sobre esse assunto. Às vezes a menina encontra muitas dificuldades, muitos estigmas. No AIRAS, no ano de 2023, nós tivemos 107 nascidos vivos. Dos 107 nascidos vivos, 15 crianças foi de gravidez na adolescência. E nós temos um alto índice dentro do município. Primeiro, eu senti falta da menstruação estava atrasada. Aí eu resolvi fazer um teste, só que o primeiro teste tinha dado negativo, só que aí não tinha vindo de jeito nenhum. Aí eu fiz o segundo, aí deu positivo. Aí eu fui fazer um de sangue pra ter certeza que eu tava mesmo. E cara, assim, quando eu contei, a primeira reação foi só ficar um pouco preocupados, por eu ser muito nova. Aí só ficar um pouco assim, com medo de acontecer alguma coisa assim comigo, com o bebê, por eu ser nova. Eu acho assim, que financeiro. Tem um pouco por eu ser muito nova, por conta de trabalho, eu acho que, e ainda mais eu sendo mãe, vai ficar um pouco complicado.